Olá! Você gostaria de saber por que você deve evitar a realização de suspenses no seu artigo científico? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos. Estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a realizarem e concluírem seus trabalhos acadêmicos. Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre suspense em artigos científicos. E por que eu vou dizer isso? Porque eu percebo de muitos estudantes, pesquisadores, jovens pesquisadores, inclusive jovens docentes, que eles acreditam que é necessário fazer um suspense no resumo, na introdução do artigo, para que a audiência tenha vontade de ler o seu artigo. Portanto, não menciona no resumo ou na introdução quais foram os resultados obtidos, as conclusões alcançadas, busca fazer um título assim, muito enigmático e que a pessoa não saiba, nossa, mas do que se trata? Não, ao contrário, você tem que deixar muito claro do que se trata seu artigo. E aqui neste vídeo de hoje eu vou dedicar exatamente a explicar porquê da necessidade de não se criar suspenses no seu artigo. Você pode fazer suspenses, mas tem uma técnica muito mais eficaz e correta para a realização de um pouco de suspense para instigar a leitura dos seus artigos científicos. Bem, em relação aos resumos, a introdução, é necessário, obrigatória a apresentação dos objetivos, dos métodos, dos resultados e das conclusões obtidas. Inclusive, isto está disposto na norma 6028 de 2013 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que geralmente as revistas científicas adotam as regras da ABNT. Por que a ABNT tem essa regra que precisa ter os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões? É muito simples, porque o resumo tem um papel fundamental para o desenvolvimento da pesquisa científica. E você quer saber como? Bem, porque pelo resumo que os pesquisadores vão ter o primeiro contato em relação ao que é discutido naquele artigo. Se aquele seu artigo científico ele vai ou não auxiliar na pesquisa deles. Então, da mesma forma como você utiliza outros artigos, livros para fundamentar a discussão, apresentar a fundamentação teórica do seu artigo científico, outros autores, outros pesquisadores utilizarão o seu para fundamentar teoricamente o trabalho deles. E para eles saberem se realmente o seu trabalho vai auxiliá-los, é por meio do resumo e introdução que eles poderão ver isso. Por quê? Porque exatamente como se tem esta regra e como se espera que apresente no resumo os resultados, objetivo, métodos, conclusões, os pesquisadores costumam ler os resumos e no máximo a introdução para fazer o levantamento, a seleção da bibliografia que será empregada na pesquisa científica. Porque ponha-se no lugar destes pesquisadores. Imagina você ler 30 páginas de um artigo científico ou um livro completo e em nenhum momento este artigo ou o livro poder auxiliar na sua pesquisa, porque o enfoque foi outro, a perspectiva foi outra, os resultados que eram visados ou o próprio objetivo do artigo ou do livro eram diversos do seu. Então, imaginou você descartar todo este tempo de análise para depois chegar à conclusão de que não servia? Então é dessa forma, pensando não só como nos outros pesquisadores e pensando na rede de colaboração científica, mas também pensando, colocando-se no lugar daquele que vai ler o seu artigo. Porque da mesma forma que esta sua audiência, este pesquisador está procurando respostas no seu artigo científico, você busca para também respostas em outros artigos para elaborar o seu artigo. Então, nesse sentido, é por isso que é muito importante não criar suspenses. Mas se você não está satisfeito ou satisfeita só com essas regras da ABNT e é exatamente a minha justificativa em relação à importância de colocar já os resultados, as conclusões,
os objetivos no resumo e na introdução, eu também vou apresentar um outro argumento. O que vai garantir que a sua audiência sinta-se interessada pelo seu artigo, ou o que vai instigar a leitura e a citação do seu artigo científico, não é o suspense quanto ao título, o suspense quanto ao resumo, à introdução, não, muito pelo contrário. Né? O que vai determinar que o seu artigo seja selecionado é exatamente se o pesquisador souber que o seu artigo vai contribuir para a pesquisa dele. Então não é isso que cria o suspense. O que cria o grande suspense, o que instiga a leitura é como que você chegou aos resultados que você apresenta. Como que aquelas suas conclusões, os significados dos resultados foram alcançados, qual foi a sua trajetória, qual foi o seu percurso. E aí você capta a atenção exatamente quando você expõe este percurso do seu pensamento, o debate em que você inseriu a sua pesquisa. Então, uma técnica, se você quer realmente desenvolver um texto instigante, é começar com os autores que são contrários ao seu posicionamento. Coloque os argumentos que exatamente destroem, que são contrários ao que você está defendendo, ao seu referencial teórico. Por quê? Porque aquela sua audiência, aqueles seus leitores vão olhar e vão falar: nossa, mas então como que este autor, este pesquisador ou pesquisadora vai rebater estes argumentos? Estes argumentos realmente são bons. Como que agora este pesquisador vai sair deste dilema, desse imbróglio, deste debate? Então é aí que você capta a atenção. Não é colocando um clímax no final e falando qual foi o resultado, né? Criando um suspense, mas sim fazendo com que a pessoa veja que não foi tão fácil chegar aos resultados que você obteve. Verificar que existe um debate muito intenso acadêmico em relação ao que você está pesquisando, que não é fácil rebater os argumentos contrários ao posicionamento defendido no seu artigo científico, e mesmo assim você conseguiu chegar aos resultados e às conclusões que você apresenta desde o início no resumo ou na introdução, porque na introdução também deve ter os resultados. Então não faça o suspense em relação a isso, já deixa evidente à sua audiência qual é o resultado, quais são as suas conclusões no artigo científico. Instigue a vontade de ler o seu artigo por meio da organização da sua argumentação, começando com aqueles que são contrários ao seu posicionamento. É aí que seu texto vai ficar mais instigante, vai captar a atenção da sua audiência de uma forma mais efetiva. E por fim, também eu gostaria de falar do título. O título, às vezes ele é até interessante quando ele revela os resultados. Porque o que vai captar a atenção, como eu falei, não são os resultados, mas sim como você conseguiu chegar a esses resultados. Né? Será que a pessoa vai conseguir reproduzir o experimento que você fez no laboratório, por exemplo? Será que a pessoa vai concordar com os argumentos que você está defendendo, a forma como você construiu o seu pensamento? É isso que vai fazer com que ela queira ler. Então, um título, ele deve corresponder ao conteúdo do seu texto. Muitos podem falar, não, isso é evidente, mas não é tão evidente, porque eu vejo muitas vezes que o título está em descompasso com o conteúdo do texto. Coloca-se um título que às vezes não dá nem para entender do que se trata o trabalho. Então você capta assim, a atenção da sua audiência pelo título, mas tem que ser um título interessante, mas ao mesmo tempo que revele o conteúdo do seu artigo. Precisa estar de acordo e revelar e conseguir também se adequar às expectativas daquele seu artigo. Então você não pode criar um título que não vai ser revelado no seu artigo científico, né? Porque a pior coisa é exatamente quando frustra as expectativas daquele seu leitor ou leitora. E por fim, em relação ao abstract, ao resumo em língua estrangeira, também é por isso que precisa ter os resultados, os objetivos do seu trabalho, porque você estará também contribuindo para a rede de pesquisa científica internacional. Você estará revelando quais foram os resultados alcançados. Se determinado pesquisador ou pesquisadora verificar por meio do abstract que sua pesquisa é muito interessante e vai contribuir para a pesquisa dele ou dela, ele poderá inclusive pedir a tradução do seu texto, porque as universidades, muitas, principalmente as internacionais, possuem um setor para traduções de obras quando
necessário. Às vezes, este autor vai entrar em contato com você para esclarecer algumas dúvidas. Então, por isso que é muito importante você fazer um resumo bem feito, porque o resumo em língua portuguesa vai ser o resumo que vai ser apresentado em língua inglesa, né, do abstract. Claro que você também pode colocar em outras línguas, né? Eu estou falando do abstract e keywords, né, em inglês, porque é o que é mais frequente utilizado, mas você pode colocar résumé, seria em francês, você pode fazer em qualquer outra língua que você deseja, mas o que é praxe no mundo científico é deixar em inglês, inclusive porque uma das línguas mais utilizadas em produção científica é a inglesa. Então, pessoal, pense bem quando for fazer o seu resumo, a sua introdução, desenvolver o seu título, apresente o resultado de forma clara, os objetivos, os métodos empregados, as conclusões alcançadas, porque a chave da leitura do seu artigo não está no suspense, está exatamente no caminho que você percorreu para chegar àqueles resultados. Bem, muito obrigada, espero que tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, deixe um like, deixe seu comentário, sugestões para a gente é muito importante. E também clique no sininho aqui abaixo, inscreva-se no canal, porque você receberá as notificações de novos conteúdos que são diários e com certeza vão ajudar na sua pesquisa. E por fim, leia sempre a descrição. Na descrição nós colocamos indicações bibliográficas, links de materiais gratuitos como e-books, checklists e muito mais. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.